אני רוצה לדבר עם כל ישראליצ'ים בהרבות כנפות של הארץ על הלימוד של Torá. Eu quero cumprimentar todos os israelitas na face da terra e chamar a atenção de todos para a continuação dos estudos da Torá. Nós estamos examinando os 613 ordenanças, chamado em hebraico de Tariag Mitzvot, estatutos e juízos do Eterno, Hukim ve Mishpatim. E no estudo anterior, nós paramos no 264, e agora nós vamos para o 265 desse livro, chamado A Constituição do Reino Eterno. Se você não tem o livro ainda, você pode nos solicitar, que estaremos enviando a você em português e em outros idiomas. Estamos falando da adoração idólatra e prática pagã. O 265, não amar a pessoa que deseja seduzi-lo para a idolatria. Devarim 13, do 1 ao 8. Se ali levantar-se entre vós um navio ou um sonhador de sonhos, e te der um ótimo sinal, ou um milagre, e o ótimo ou os milagres que ele te falou acontecerem, e te disser, vamos nós após outros Elohins, os quais não tendes conhecido, e vamos servi-los. Tu não escutarás palavras daquele navio, ou daquele sonhador de sonhos, porque Yahweh teu Elohim te prova, para saber se tu tens ahavá, amor por Yahweh teu Elohim, de todo o teu leve e de todo o teu ser. Vós tereis vosso halahá, vosso caminho, diante de Yahweh, vosso Elohim, e a ele temereis, e shomer, e guarde seus mitzvot, e obedecereis sua voz, e a vós a ele servireis, e a ele vos apegareis. E aquele navio, ou sonhador de sonhos, será colocado à morte, porque ele tem falado para vós desviar de Yahweh vosso Elohim, que vos tirou da terra do Mitzraim, e vos redimiu da baita da escravidão, para atraí-los, tirando do halahá, do caminho que Yahweh vosso Elohim vos ordenou que tivesse. Assim lançareis o mal para longe de vosso meio. Se teu irmão, filho de tua irmã, ou teu filho, ou tua filha, ou a esposa de teu seio, ou teu haver, que é como teu próprio ser, te atrair secretamente, dizendo, vamos e sirvamos a outros Elohims que tu não conheces, e nem os teus avós, teus pais, a saber, os Elohim dos povos que estão todos ao redor de ti, próximo de ti ou distante de ti, de uma extremidade da terra a outra extremidade da terra. Não concordarás com ele, nem o escutará, nem teus olhos se apiedará dele, nem o pouparás, e nem esconderás a sua mão. Bom, então nós vemos a importância de nós ouvirmos a voz do Eterno e guardarmos os mitzvot, os estatutos e juízos que saíram da boca do Eterno. Os 613 ordenanças, estatutos e juízos são os que saíram da boca do Eterno, não saiu da boca do homem. Tem hoje muitos israelitas preocupados com o que saiu da boca do rabino, da boca do pastor, da boca do ateu, daquilo que está lá na internet. Não, nós temos que examinar se realmente saiu da boca do Eterno, porque o Eterno diz, vós tereis vosso halahá diante de Yahweh, vosso Elohim, e a ele temereis, e guardareis seus mandamentos e obedecereis a sua voz. E vós a ele servireis e a ele vos apegareis. Nós temos que apegar no Eterno. guardando seus estatutos, seus juízos. Nós não temos que apegar
em religião. Nem judaísmo, nem cristianismo, nem islamismo, nem budismo, nenhuma filosofia. Nós temos que apegar no eterno. Procurar examinar os estatutos e os juízos que saíram da boca dele. Nós não temos que ir em interpretação de homens. Isso se nós quisermos ter vida. Porque muitas vezes as religiões utilizam o homem e a mulher, são chamados inocentes úteis, para sacramentar os seus dogmas, os seus credos, as suas ideologias, que está fora do concerto do eterno, fora do pacto eterno. Então o eterno está te chamando, você, meu Raver, minha Raverá, o eterno está te chamando você para o concerto eterno. Se você é judeu, se você é não judeu, o importante é que você examine os estatutos e os juízos do eterno. Bom, então, não amar a pessoa que deseja seduzi-lo para a idolatria. Pode ser o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, a nossa esposa, os nossos filhos, mas se vir tentar nos seduzir para nós voltarmos para a idolatria, nós temos que ter muito cuidado. Nós vimos que o Eterno não poupou Salomão, Shelomo, ben David, nos seus últimos dias, que as mulheres do seu seio levaram ele a adorar ídolos. O Eterno não poupou homens e mulheres mais fiéis do que eu, do que muitos rabinos, do que muitos pastores, do que muitos sheiks. Então o Eterno é o ontem, hoje e será eternamente. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Nós temos sim que estarmos preocupados com a Torá, os estatutos e os juízos do Eterno, pois é nossa vida. E vemos que essa pessoa que tentava persuadir um israelita a adorar ídolos, desviar ele da Torá, ele seria morto pelo Eterno. E ainda é morto pelo Eterno, porque o Eterno é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele disse, eu não mudo. Por isso vós, ó filhos de Israel, vós não sois consumidos. Nós vamos ver uma referência na Torá oral. O nosso tempo é muito curto, 20 minutos só, mas a gente sempre tenta resumir o máximo para que os nossos telespectadores possam nos acompanhar. Bereshit 31, 36. Bereshit 31, 36. E Jacó ficou bravo e contendeu com Lavã, e Jacó respondeu e disse a Lavã, qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Pois que tu tens me perseguindo, vindo após mim tão furiosamente. Então nós vemos que Lavã, ele foi atrás de Jacó, porque ele supunha que Jacó tinha roubado os seus ídolos. E tenho certeza que durante aqueles 20 anos que Jacó ali conviveu com ele, quantas tentativas que ele fez para que Jacó afastasse do Elohim eterno, guardando a Torá, para servir os ídolos que ele tinha ali da Mesopotâmia. Mas Jacó resistiu e ficou firme. Então, você também resista. Afaste dos ídolos. Esse item de número 265, nós vamos ver no tempo de Yahushua e dos Talmudins. Masei Shilihim 13, o 7 e o 8. Masei Shilihim 13, o 7 e o 8.
Masei Shilhim, Atos dos Apóstolos, 13, os 7 e 8. Que estava com o procônsul do país, Sérgio Paulo, um sábio, que chamou a Barnava e a Shaul, e desejou ouvir a palavra de Elohá, que é a Torá. Mas Elimas, o encantador, porque assim era o seu nome, pela interpretação, lhes resistia, procurando afastar da emuná, da fé, o procônsul. Quantos? Às vezes você ouve a Torá, a lei do Eterno, toca no teu coração, porque é o concerto eterno. Está dentro da tua alma. Né? Mas logo vai chegar uma infinidade de líderes religiosos, de filósofos, estudos espúrios, e vai tentar tirar isso do teu coração. Agora, David diz que o justo, ele tem a Torá dentro do seu coração, a lei dentro do seu coração. Aleluia. Por isso que ele diz, escondi a tua palavra dentro do meu coração, para mim não pecar contra ti. Aleluia. Bom, vamos para o item de número 266. Não diminuir nossa aversão pelo enganador. Não diminuir nossa aversão pelo enganador. Devarim 13, 9 a 11. Mas tu certamente o matarás, tua mão será a primeira sobre ele, para colocá-lo à morte, e depois a mão de todo o povo. E tu o apedrejarás, até que morra, porque ele procurou despedaçar-te, te afastando de Yahweh teu Elohim, que te tirou da terra do Mitzuraim, da parte da escravidão, da casa da escravidão. E Kol Israel ouvirá e temerá, e não fará mais qualquer maldade como esta no meio de ti. Então, nós não podemos diminuir nossa aversão pelo enganador, porque ali ele já vem travestido de um espírito maligno para afastar nós da Torá da vida, tentando levar nós para as religiões, para as 3 religiões onde nós já saímos, chamado de os 3 espíritos de rãs, onde Israel está saindo nesses últimos dias. Israel novamente brotará como as 12 tribos, para voltar para adorar o Eterno, o Elohim Tzvaot, de todo o coração. Por isso que nós temos grupos em Israel, lá em Jerusalém, só guardando a Torá, não aceita outros livros de homens. E temos também nos 4 cantos da terra, porque é a palavra do Eterno. Naquele dia, Israel brotará, Jacó criará raízes, e os seus frutos encherão toda a face da terra. Vamos ver esse item de número 266, quando o Eterno diz para nós não diminuir nossa aversão pelo enganador, e lá bajular aquele enganador. Às vezes aquela pessoa chega na nossa casa, Foi por isso que o Hanan falou, se alguém não traz esse ensinamento, nem receba na tua casa. Se alguém é contra a Torá, eu não recebo nem na minha casa. Eu não recebo. Então não podemos diminuir nossa aversão pelo enganador. Em Israel, seríamos o primeiro, naquela época, quando estava todo o sacerdócio constituído, seríamos o primeiro a lançar pedras sobre aquela pessoa, conforme diz o Eterno, porque ele procurou afastar nós dos caminhos do Eterno. Agora, você que tem estado fora da Torá, mesmo aí em Israel, atrás de livros de homens como Talmud, Mishnah, Guemará, Alcorão, livros cristãos, procura guardar a Torá, a lei do Eterno, e examinar ela de todo o seu coração, para que você tenha vida. Porque o próprio Yahushua diz
que toda planta que o meu Pai celestial não plantou, ela será arrancada. Então o Eterno não plantou, a única coisa que ele plantou foi a Torá, a lei dele. Os outros livros, nenhum foram plantados, nem Alcorão, nem Talmud, nem Mishirá, nem Bahir, nem Zohar, nenhum livro deste. São coisas de homens, né? Livros de encíclica papais, da Igreja Católica, de evangélicos. O Eterno só deixou a Torá, né? Que está hoje, infelizmente, está sufocada dentro das Escrituras. 266. Não diminuir nossa versão pelo enganador. Bereshit 31. Ainda voltando lá em Yaakov, né? Foi por isso que Yaakov, ele se irritou contra Labã, né? Ele teve aversão, porque ele estava preocupado com os ídolos, ele não estava preocupado com a Torá, não, em falar as palavras da Torá. Ele estava preocupado com os ídolos. Foi por isso que Yaakov irritou com ele, né? Bereshit 31. Bereshit 31. Bereshit 31, 36 ao 41. E Jacó ficou bravo e contendeu com Labã, e Jacó respondeu e disse a Labã: qual é a minha transgressão e qual é o meu pecado, pois que tu tens me perseguido, vindo após mim tão furiosamente, porque tu tens revistado todos os meus bens? O que tu achaste entre todos os bens dos teus familiares, coloca-os aqui diante de meus irmãos e teus irmãos, para que eles possam julgar a ambos entre nós. Esses 20 anos eu estive contigo, tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram, seus rebentos e dos carneiros de teu rebanho não tenho comido. Então nós vemos que essa era a irritação, né, de Jacó, nosso pai, contra Labã, que era um idólatra. Bom, vamos para o item, esse item 266, no tempo de Elshua, Atos 13 e 10. Atos 13 e o 10. Atos 13 e o 10. Ó tu que estás cheio de todo engano e de toda maldade, tu filho do diabo, do Rassatã, tu inimigo de toda tzedaká, não cessará de perverter os retos halahote, a Torá, né, do soberano Yahweh. Então Shaul repreendeu Elimas, o encantador, que tentou desviar o procônsul Sérgio Paulo, que era um israelita, de voltar para ouvir a Torá do Eterno. Vamos para o item de número 267. Não ter pena do ensinador idólatra. Devarim 13 e 8. Devarim 13 e 8. Devarim 13 e 8. Não concordarás com ele e nem a escutarás, nem teus olhos se apiedará dele, nem o pouparás, e nem esconderás a sua culpa. Nós não podemos curvar diante dos ensinadores de ídolos, dos falsos ensinadores. Nós temos que se curvar diante da Torá. Diz que o homem sábio, a mulher sábia se curva diante da verdade. Esse item de número 267, na Torá oral, 267, ainda também uma referência lá a Labã, né, que era um ensinador idólatra. E para finalizar, vamos ver esse item de número 266, 267, digo, né, e o último,
não ter pena do ensinador idólatra. Masei Shilhim 13 e o 10 e o 11. Masei Shilhim, Atos 13, o 10 e o 11. Ó tu que estás cheio de todo engano e de toda maldade, tu filho do Ra-Satã, tu inimigo de toda tzedakah, não cessarás de perverter os retos halahot, caminhos do soberano Yahweh, e agora a mão do soberano Yahweh vem sobre ti, e tu ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E imediatamente caiu sobre ele uma névoa e trevas, e ele saiu à procura de alguém que conduzisse pela mão. Aquele homem, o Eterno cegou ele ali, né? Então, quando nós falamos a Torá, o Eterno vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele não vela sobre a palavra de homens, não, de livros de homens, não. Ele vela pela sua palavra, o que saiu da sua boca. E por isso, eu quero agradecer mais uma vez a sua atenção. Esperamos que esse estudo resumido da Torá possa lhe despertar. E que o Altíssimo possa fazer com que você volte para observar o concerto eterno. Shalom, Nitrae Katsar. Até a próxima.